Olá! Você já recebeu uma ligação de alguém dizendo ser do banco? E quando você recebe uma mensagem informativa da sua conta dizendo que ela foi bloqueada? E ou no caso, quando você conhece alguém que perdeu todo o dinheiro num golpe Pix? Essas situações atuais fazem parte do nosso cotidiano. Golpes financeiros são cada vez mais sofisticados. Hoje, os criminosos usam apenas tecnologia? Não, eles usam o medo, usam a pressão, usam a manipulação. E muitas vezes a vítima só percebe quando o dinheiro já desapareceu da conta. Mas será que quem sofre com golpe sempre fica no prejuízo? O banco, ele tem responsabilidades? Como agir nas primeiras horas após descobrir uma fraude? É sobre isso que hoje a gente vai conversar no Direito e Dinheiro. Sejam muito bem-vindos, está começando o nosso programa. Os golpes estão entrando dentro das nossas casas. Todo mundo conhece alguém que já caiu em algum golpe. Um parente, um amigo. E muitas vezes são pessoas extremamente cuidadosas. Por quê? O que será que está acontecendo? Por que os golpes deixaram de ser apenas mensagens estranhas? Hoje os criminosos sabem seu nome, o banco que você trabalha, onde você tem conta, sabe quais os bancos que utilizam, sabe o endereço e muitas informações que são sigilosas. E isso faz muita gente acreditar que está falando com uma instituição verdadeira. Eu quero começar perguntando para vocês, por que tantas pessoas estão caindo nesses golpes? Os criminosos, eles deixaram de atacar através de computadores e começaram a atacar as pessoas. Eles estudam o comportamento humano, eles criam situações de urgência e também fazem como se existisse uma compra suspeita ou que a conta está bloqueada, e eles agem colocando medo nas pessoas, eles agem usando o dinheiro, o empréstimo no nome, e isso tudo faz com que as pessoas fiquem assustadas. E muitas vezes essas pessoas assustadas, elas abrem o telefone, elas entregam a senha, achando que a pessoa que está lá praticando o golpe é realmente do banco, é realmente alguém que está querendo ajudar. Quando isso, na realidade, não existe. Até nós que sabemos que isso pode acontecer, podemos ser vítima de golpes. É muito comum pessoas cientes, como nós que trabalhamos com isso, acabar sendo vítima, passar o CPF, passar uma identidade. Então é toda essa engenharia que a gente chama de engenharia social que eles usam para atacar emocionalmente as pessoas. E é por isso que eu acho que está cada vez mais ganhando ênfase esse tipo de golpe. Não, e o pior ainda que eu vejo, gurias, é que depois que isso acontece, que perde dinheiro, a pessoa fica nervosa e daí tem uma dívida, já não tem muito dinheiro, ainda vai pagar mais por um golpe que levou, e isso afeta dentro da família. E vamos lá, né? Quantas vezes a gente recebe por dia, às vezes, né? Uma compra suspeita. A gente sabe que é golpe, mas mesmo assim a gente vai lá e olha no nosso extrato do cartão de crédito para ter certeza mesmo. Aí vocês imaginem pessoas idosas, principalmente idoso, o que passa na cabeça deles, né? É verdade. E esses golpes, eles afetam também a parte financeira das pessoas, porque às vezes elas tiram dinheiro do valor mensal que elas iam pagar as contas fixas, ou até mesmo da sua própria reserva de emergência, ou para piorar, de investimentos que elas resgatam também de suas contas. Então a gente vê que normalmente também as pessoas falam, depois que elas tem o golpe com elas falam, nossa, mas agora escutando eu não faria isso. É tão óbvio que isso seria um golpe.
Então, essa sensação de estranhamento é justamente isso que vocês comentaram. Tem a pressão, tem o medo. E às vezes também tem um comportamento que a pessoa quer aquele dinheiro. Eu diria que até uma ganância, às vezes, nesse sentido. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com os golpes, com as ligações, com as mensagens, porque hoje isso está muito em alta e está muito fácil dos golpistas conseguirem fazer isso com pessoas que falam que são super inteligentes e que jamais cairiam em golpes assim. Por incrível que pareça, eu tive uma cliente que foi vítima do golpe do bilhete premiado. A gente estava conversando antes do início do programa sobre o antigo golpe do bilhete premiado. E ela, aqui em Porto Alegre, para quem conhece, a gente tem a Santa Casa, que é o complexo hospitalar. Ela estava na frente da Santa Casa, foi abordada por uma mulher, dizendo que tinha recebido o prêmio da loteria, que para tirar precisava 150 mil, e que depois ia dividir com ela 3 milhões, alguma coisa assim. E ela não só entrou no carro dos criminosos, ela levou os criminosos para casa e foi no banco pegar o empréstimo. Aí, como é que eu vou cancelar um empréstimo que ela foi no banco? Aí a gerente perguntou para ela se ela estava sendo coagida, estava sendo sequestrada. Ela disse que não. E aí também tem uma falha dos bancos, tá? Porque essa pessoa, ela ganhava 7 mil reais de aposentadoria e a parcela dela era 11. Uma gerente em sua consciência daria esse empréstimo para ela? Não faz sentido nenhum. Não faz. Não faz, né? Eu ainda acho que tem um erro na gestão ali do fornecimento de dar o empréstimo. Mas, ao mesmo tempo, o judiciário não vai entender assim, porque ela foi lá e ela, por livre e espontânea vontade, foi lá e pegou esse empréstimo. Aí eu acho que entra a questão da ganância. A pessoa quer acreditar naquilo, e normalmente isso acontece com pessoas mais idosas. E aí tem situações. Tem os idosos também que acabam não tendo tanto conhecimento, mas também tem esse outro lado da ganância da pessoa querer esse dinheiro. 3 milhões é bastante dinheiro, então tem que tomar muito cuidado com essa parte também, né? E é um crime que ele é antigo, mas ainda hoje continuam aplicando esse golpe. Se continuam aplicando esse golpe, porque está funcionando. Então já também tem uma estratégia, eles ficam na frente de um hospital, em frente de um banco, e também conhecem o perfil dessa vítima, né? Então, eles já percebem e continuam aplicando. É a mesma coisa quando é um golpe por telefone. Então, hoje os bandidos têm os dados, os criminosos têm que ter os dados com muita facilidade. Então, eu também até fico pensando como que eles conseguem, onde que é esse banco de dados que eles conseguem saber da nossa vida inteira. O que mais me estarrece é a questão da LGPD. Eu, como advogada, se eu quiser acessar qualquer documento, qualquer coisa dos meus clientes, que eu tenho uma procuração válida, eu não consigo, porque as empresas dizem, não, nós não podemos fornecer, porque temos a LGPD. Quando eu sou a vítima, porque eu também sou vítima, porque eu sofro o golpe do advogado, do falso advogado, eles têm os dados dos meus clientes, dos processos, do valor da causa, os meus dados. Então, cadê a LGPD no momento de me proteger? A LGPD, eu até entendo que venha para algum bem. Eu só não descobri qual é o bem que vem até agora, porque até agora na minha profissão, pelo menos, só me atrapalha. Só me atrapalha. E é interessante, porque desse do golpe do falso advogado, teve cliente já de processo antigo, que eu nem tinha mais o telefone, e os golpistas tinham o telefone atual. Sim. Não, é umas coisas assim. Não, e o cliente já tinha recebido há anos, como é que ia ter ainda? E eles acham que daí como é que ela não me passou o dinheiro? Não, meu senhor, tu recebeu há 15 anos. É bem isso. E outra que tem que cuidar, gente, além do falso advogado, que eu, a Alexandra, ou todos os outros advogados que tem aí, que a gente está sofrendo com isso, existe um outro golpe que tu me mandou nessa semana, eles se passam por advogados do banco, dizendo que querem fazer um acordo com você. Então, assim, é outra coisa que tem que cuidar, porque não vai ser teu advogado que vai ligar, vai ser o advogado do banco, e não é advogado do banco, né? Então,
abri o olho. E mais um golpe que hoje a Rebeca me falou. A Rebeca é a nossa assistente, para quem não conhece. A Rebeca me disse que eles estão botando dentro da caixinha de correio, que ninguém mais faz isso, botar na caixinha de correio, conta de luz com o quadradinho do Pix alterado. Alterado. Ah, mas isso... Aham. E aí tu vai pagar a conta de luz, tu vai pagar pro bandido. E depois vem aqui a CE, Tem que corta a cuidar luz. bem direitinho ali. Gente, Quando for, não vai pagar automático. Lê bem. Lê. Eu não pago nem por DDA, porque já veio boleto falso pelo DDA. Já paguei também. E o boleto, eu vou lá no site, se eu tenho dúvida, eu vou no site da empresa e verifico. Mas as minhas contas de consumos estão todas débito em conta, porque eu tive vários problemas desses. Ainda bem que nunca paguei errado, mas assim, de ser fidedigno. Mas é uma pressão tão grande que esses golpistas fazem com as vítimas, que a vítima entra num estado de pavor naquele momento, para não sujar seu nome, para não ficar com dívidas, acabam pagando mesmo que não vá conferir por essa pressão daquele momento. Então, assustam, põem um medo e a pessoa, naquele momento de pavor, acaba pagando. Eu acho melhor, às vezes, esperar um pouquinho. Espera, respira, toma uma água, um chazinho, um cafezinho, volta. Não sei entrar no site, espera alguém da família entrar no site, liga pro advogado, liga pro familiar, liga pro teu contador, alguém vai te ajudar. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Agora não sai pagando coisa assim do nada. Agora me preocupei esse negócio da luz, né? Porque quanta gente tá recebendo boleto. Imagina. Da CE Equatorial aqui com o código de barras. Não, e muitos idosos pegam essa conta e pagam. E vai lá Vai pagar. lá, a primeira coisa que faz. Ainda mais que idoso, adora uma fila de banco, adora da lotérica, que daí eles botam todo o papo em dia. É onde eles socializam, né? Incrível. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Geralmente, quando as pessoas sofrem esse tipo de golpe, envolve o bolso, o dinheiro. Então, tem alguma medida, além do judiciário, além de entrar em contato com o banco, de forma imediata, que eu consiga fazer ou não? Quando é um golpe bancário mesmo, eu acho que tem que fazer a MED, que é a medida especial de devolução, junto ao banco, porque pode ter falha de informação do banco, falha de transparência do banco, falha de segurança do banco, e o banco ele é responsável objetivamente por qualquer dano aos seus clientes. Nós todos somos consumidores bancários, porque todos nós temos conta em banco. Então, a partir daí, a gente faz a MED. O Banco Central está com sistemas bem mais ágeis para devolução de valores hoje em dia, igual se faz o boletim de ocorrência, se faz a MED. A MED, o banco tem 7 dias para responder, depois eles têm até mais 30, né? E aí tu tem que aguardar aqueles 30 dias. Não veio o resultado ou veio o resultado desfavorável para devolução de valores, aí se procura um advogado e se entra judicialmente, mas faz o boletim de ocorrência, guarda os comprovantes do pagamento do golpe e depois aguarda a MED, né? Para depois ingressar qualquer coisa para pedir judicial. Perfeito. A minha mãe, eu boto terror nela, né? Daí ela me liga quase todos os dias, porque sempre é um golpe diferente. E eu digo, tu não paga nada, tu não paga nada, para. Daí tem vezes que ela diz, mas tá aqui, diz que é do banco, que foi o gerente. Mãe, o gerente não vai te ligar. Não, mas eu vou na gerente. Vai, mas é golpe. E ela vai mesmo assim, ela fica com medo, né? E teve uma vez no centro que pediram para ela, né? Vieram 2 pessoas. Não, vamos lá, eu tenho um bilhete. A senhora entra aqui no carro. Ela disse, não foi. Saiu meio que correndo, foi para dentro da loja, ficou escondido, porque ela disse, vai que eles me sequestram. É isso aí, não, mesmo. Mas minha cliente entrou, ela entrou e levou para casa. Levou para casa. Não façam isso. Chocada. E falando em mãe, a minha mãe já é falecida, né? Mas teve um caso. E depois a gente acabou criando o nosso grupo familiar por causa disso. Ligaram para ela, e ela com o meu primo mora no Mato Grosso, e ela disse, Antonella, era teu primo, né? Não sei o quê. E ele disse que estava na estrada,
com o carro quebrado e ele precisava R$1.500 para ajudar o reboque do carro e que o telefone não pegava para chamar o seguro. Que estranho que o telefone pegou para ligar para ela, né? E ela achou que era ele. Só que ela pegou e pagou. E depois que ela me ligou. E eu disse, mãe, tu não pagou, né? E ela, paguei. E nós tentando falar com meu primo, e ele estava trabalhando, enfim, nós não conseguia. No fim, depois se fez o grupo do WhatsApp, começou com o WhatsApp, que na época não tinha, né? Mas pessoa esclarecida, né? Tipo, não tá pegando o telefone e tal. Então, qualquer um de nós pode ser vítima de golpe, seja qual golpe for. Então, sempre ficar atento, sempre ficar atento. E tinha o golpe do WhatsApp, né? Que clonavam o WhatsApp e passavam a pedir dinheiro por ter os contatos. Então, isso aí também virou uma febre. Mas só que os golpes vão se sofisticando e se atualizando. A gente nunca sabe qual é o golpe do momento, né? Então, acho que a gente também tem que ficar em alerta, porque como mudam muito os golpes, a gente nunca sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa ter uma atualização de golpes. Tem que ter mesmo. Que nem o Windows. Agora nós vamos para o quadro Seu Dinheiro. Quando alguém perde dinheiro em um golpe, o problema não termina naquele mesmo dia. Muitas vezes, a pessoa perde a reserva de emergência, os seus investimentos, ou pior, ela perde o sustento do seu mês. E aí surge um segundo problema: como reorganizar a vida financeira depois de uma fraude? Porque além do lado emocional, existe um impacto financeiro enorme. Então fica a dica: 3 medidas simples que reduzirão muito o risco de golpes. A primeira, ative a autenticação de 2 fatores. A segunda, mantenha um limite do Pix compatível com a sua própria rotina. E a terceira, nunca clique em links recebidos por mensagens. Esses pequenos cuidados podem evitar grandes prejuízos, grandes golpes. E, gurias, uma situação que quase ninguém fala é o quanto que esses golpes machucam emocionalmente as pessoas. Vem uma sensação de frustração, de culpa, a vulnerabilidade que essas pessoas ficam porque elas foram enganadas, e isso também vai interferindo em todo o sistema familiar, porque muitas pessoas acabam, por ganância, como nós falamos em outro momento, tirando uma reserva para fazer esses pagamentos do bilhete premiado, ou fazendo pagamentos que na pressão do momento, e isso desestrutura toda a família. Então as pessoas começam a sentir culpa, ficam em estado de depressão, começam a ficar em sofrimento e também ficam com vergonha de pedir ajuda para os familiares, de procurar alguém no banco para como solucionar esse problema. Então, uma dica é falar com alguém próximo para tentar ajudar e acabar um pouco com essa situação, porque as pessoas ficam com vergonha até de comentar com alguém: olha, eu caí num golpe, eu paguei o boleto e não era para ter pago. E muitas pessoas também veem o julgamento de fora: como é que tu fez isso? Como é que tu não viu que era golpe? E exatamente por isso, na pressão, no calor do momento, que tu não te dá conta que tu tá caindo no golpe. Todos nós estamos sujeitos a cair em um golpe. Eu acho que é muito fácil criticar quando tu tá de fora. Então eu acho que, na minha opinião, se vem alguém que relata que sofreu um golpe, que teve um prejuízo, não tem que criticar, o que tu precisa, vamos ver, porque às vezes a pessoa até perde o prazo do MED, perde o prazo de pedir a poder reclamar e fazer a contestação no banco. Então, vamos ajudar as pessoas. Todo mundo aqui é vítima, todo mundo é consumidor bancário, todo mundo pode ser vítima. E então, é bem como a Sabrina fala, vamos ajudar. E quem for vítima mesmo, não fica com vergonha. Fala com alguém da família, fala com um contador, fala com um advogado, fala com um psicólogo, com um especialista, alguém para tu trocar essa ideia, que é alguém que vai te ajudar a te dar esse apoio. Eu acho que a gente tem que ter em mente que todos nós somos humanos e todos nós podemos errar. É verdade. E principalmente famílias que têm idosos
deixar sempre esses idosos mais atentos, orientar, dar essa ajuda, né? E hoje muitos adolescentes também já têm seu cartão de crédito, já têm sua conta e também não têm noção dessas operações. Então não são só os idosos, mas também em todas as faixas etárias está todo mundo sujeito a sofrer. Agora nós vamos para o nosso quadro É Golpe. Recebi uma ligação, a pessoa sabia meu nome, sabia meu CPF, meu banco, disse que havia uma compra suspeita e pediu para eu transferir o dinheiro para uma conta segura. É golpe? É golpe. Como é que tu vai transferir teu dinheiro para uma conta segura, né? Segura de quem? Mas se a pessoa está me ligando com meu CPF, com meus dados, presume que é segura? Presume-se nunca se presume nada. Não, pelo amor de Deus, gente, não transfere teu dinheiro para conta nenhuma. O máximo que tu vai fazer é o seguinte, não tem problema. Tá tendo compras, bloqueia o cartão e liga pro banco. Já contestar, imediatamente. O banco, ele tem o dever de dar essa proteção pros seus clientes. Todos nós somos clientes bancários e o banco não vai pedir senha, o banco ele não pede token, e se alguém te pedir isso, desliga e bloqueia imediatamente. É muito comum que eu vejo mandar na mensagem, clica no link, que é a mensagem que eu te mandei agora, e as pessoas clicam. Gente, mas não sei no teu escritório, que tu atende bastante idoso também, eles abrem a câmera. Sim. E abrem pro bandido e entram no banco com a câmera aberta. Exatamente. E aí ele vê o que ele digita. Ou pior, dão a senha para eles. Eu não tô conseguindo, então vou te... Então me dá a sua senha. Agora tu como advogada, a hora que tu quer ajudar eles te dão a senha? Não. Muito difícil. Complicado. É complicado. Agora nós vamos para o quadro Direito ou Mentira. Se eu cair no golpe e perdi muito dinheiro, eu tenho algum direito? Tem direito, sim. Tu pode conseguir recuperar os valores desde que tu tome as medidas certas, né? Tu não vai perder dinheiro sempre. Não tem mais o que fazer. Sempre tem o que fazer. Alguma coisa a gente consegue recuperar. E só para reforçar, quais seriam essas medidas? Fazer a MED, que é a medida especial de devolução junto ao banco. Fazer o boletim de ocorrência, fazer a contestação, bloquear as contas e aí aguardar o que o banco vai te dizer. Se nada funcionar, chama um advogado especialista, um advogado da tua confiança, para fazer essa busca judicial. E é um transtorno muito grande na vida de todo mundo, né? Até tomar todas essas medidas. Nossa! Então, tu tem que ficar com o cartão bloqueado, com a conta bloqueada, às vezes, né, sem poder usar. É bem complicadinho, mas tem solução. Então, eu sempre digo assim, não a gente já tem. Vamos atrás do sim. Sim. O máximo que vai acontecer é tu não conseguir, mas vamos atrás do sim. Mas tem solução quando essas pessoas, essas vítimas procuram um especialista no assunto, né? Também, mas o que eu sempre digo, além de procurar o especialista, se tu não sabe o que fazer, vai direto no especialista. Se tu já sabe como essas dicas, tu já faz. Tu já vai ligar para o banco, tu já vai bloquear teu cartão, tu já vai fazer a medida especial de devolução junto ao banco. Então, tu já tem esse passo a passo aí que evita prosseguir com o golpe. Mas para tu reaver os valores, aí sim tu vai ter que procurar alguém para te ajudar. A lei do superendividamento, ela já criou alguns mecanismos para ajudar nisso? A lei do superendividamento, na realidade, ela não cria esses mecanismos, tá? Quem criou esses mecanismos foi o Banco Central para ajudar os idosos. E quem vítimas de golpe, não só idosos. O superendividamento, na realidade, ele serve para quem ele faz muito débito, muito empréstimo, muito crédito, mas pega muito crédito, mas na realidade ela não é específica para vítimas de golpe.
E no nosso quadro Golpe da Semana, hoje nós relatamos 3 tipos de golpe: o do falso advogado, do bilhete premiado e da conta de luz. E agora nós vamos para o quadro Socorro, Doutora. Antonella, chegou uma pergunta aqui. Percebi que fizeram um empréstimo em meu nome. Nunca solicitei esse contato. O que devo fazer? A mesma coisa que a gente sempre indica. Teve um golpe ou um empréstimo no nome, liga no banco, pede o cancelamento, faz a contestação, faz a medida especial de devolução e procura um advogado especialista, que é a melhor forma de você conseguir reaver valores. E às vezes no empréstimo, o que acontece? O cliente não fez o empréstimo, o dinheiro entra na conta e o cliente quer devolver. Para devolver tem que entrar com uma ação judicial. Outra, devolver só com um boleto bancário, de ligar no banco e pedir um boleto, tu pode correr o risco de te mandarem um boleto falso. Outra, empréstimo. Começou a pingar na conta lá empréstimo. Vai lá ver se entrou dinheiro na conta, porque às vezes também não entra dinheiro na conta. Então tem vários casos. O melhor de tudo é procurar um especialista. Viu que tem um empréstimo no teu nome e que não existe esse empréstimo, que tu não fez, procura, porque cada caso vai ser um caso, né? E uma orientação diferente para a gente poder reaver esse valor que de repente tu já pagou, ou pelo menos liquidar qualquer empréstimo que tenha no teu nome. Quanto mais cedo, maiores as chances. Exatamente. Interessante que é o golpe do golpe, né? É só golpe nesse país. É muito. Mas eu te digo que tu começa a ver televisão, série, notícia. Eu assisto muito a CNN em espanhol e a RAI. Porque a televisão brasileira, infelizmente, só passa sempre a mesma coisa. E aí, eu gosto de ver notícias do mundo. É golpe em golpe. É na França, é na Espanha, é na Itália, é nos Estados Unidos. É incrível, né? E interessante quando tu tá assistindo algum programa, algum filme, e tu te depara que aqueles golpes dos filmes, eles estão acontecendo na vida real. Então quem tá confiando quem, né? Eu acho que os filmes às vezes dão ideias sugestivas para os criminosos. Concordo. Então, pessoal, hoje a gente falou sobre golpes financeiros. Que esses golpes podem atingir qualquer pessoa. Somos todos humanos, somos todos consumidores bancários e a defesa continua sendo a informação. Quanto mais você souber sobre os seus direitos, menores vão ser as chances de você se tornar vítima. Obrigada por sua companhia, uma boa semana e a gente se vê no próximo Direito e Dinheiro.